Boa noite a todos que estão sendo alcançados nesta noite por este vídeo. Eu me chamo Mainara, para quem não me conhece, e eu decidi gravar ele após o pronunciamento, a solicitação, do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, quando ele convoca o povo para um jejum, convoca os cristãos para um jejum no dia 5 de abril, no caso, domingo, amanhã. E quando eu vi o vídeo dele convocando as pessoas e também alguns ministros, de algumas igrejas, convocando ao povo realmente para fazer esse jejum, para clamar por nosso país, clamar por nossa nação diante desses acontecimentos, eu me recordei de uma ministração que eu fiz na igreja aqui de Urandi, no culto de missões, e o Senhor, naquele dia, nos trouxe uma palavra, lá no livro de Jonas, conta a história de Jonas. E quando eu vi a autoridade, principal do nosso país fazendo essa convocação, me trouxe à memória, porque nos dias de Jonas, o rei também convocou ao povo para que fizesse um jejum. Na verdade, ele decretou, o rei naquela época fez um decreto que as pessoas não comessem e nem bebessem, durante aquele período, porque eles receberam uma mensagem da parte do Senhor, através de Jonas, que o Senhor ele estava irado com aquele lugar, que a malícia de Nínive tinha chegado até os céus, tinha chegado até o Senhor. E aí, como todos já conhecem a história de Jonas, Jonas ele se recusou quando ele recebeu a palavra do Senhor, quando ele recebeu a ordem do Senhor para ir até Nínive. Jonas tentou fugir e foi para Tarsis. E aí, no momento que ele estava indo, como todos sabem, Jonas ele foi engolido por um grande peixe. Lá no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 17, diz que foi Deus quem providenciou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ele tentou fugir da ordenança do Senhor, da ordem do Senhor, mas todos sabem que ninguém foge, da vontade de Deus, ninguém foge do decreto do Senhor. E ele não quis ir por livre e espontânea vontade, ele foi por livre e espontânea pressão, porque ele foi dentro do ventre daquele grande peixe. Até que ele chegou na cidade de Nínive, e quando ele ficou ali durante 40 dias, falando ao povo, que era para o povo se arrepender, que Deus iria destruir aquele lugar, que iria destruir aquela cidade. Era um lugar que tinha mais de 120 mil habitantes. Então, o rei, quando ele ficou sabendo, ele foi logo, foi jejuar, e ele convocou que todos aqueles homens, todos aqueles povos daquele lugar fizessem um jejum. Porque eles sabiam que quando se pede algo para o Senhor, quando se clama ao Senhor Deus, ele ouve, ele atende, O Senhor, ele é fiel e está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. E por isso que eu lembrei, do presidente. E eu digo para vocês que não é uma questão política. Não é. Não é uma questão política ideológica. Quem é cristão sabe. Independente de se você é evangélico, se você é católico, você sabe que cristão que confia no Senhor, o Senhor atende a oração. E se nós nos unirmos, nos reunirmos e realmente fizer esse jejum, pode ter certeza que o Senhor ele está atento para ouvir. E da mesma forma como o Senhor, ele mudou a história de Nínive, ele pode mudar também a história do nosso país. Era para Nínive ser destruída por causa do pecado. Mas o clamor do povo
fez com que o Senhor mudasse o decreto daquele lugar. E a oração do justo, a oração pode muito em seus efeitos. E me fez lembrar também de Ezequias. O decreto para a vida de Ezequias, através de Isaías, é que ele morresse, ele iria morrer. Mas Ezequias, ele chorou, ele pranteou, ele foi diante do Senhor e o Senhor mudou o decreto. E antes que Isaías saísse, veio a ele a voz do Senhor dizendo que o Senhor tinha mudado aquilo que havia decretado na vida de Ezequias e que ele iria ter mais 15 anos de vida. E em Nínive, né, o Senhor mudou o decreto. O Senhor iria destruir aquele lugar e o Senhor muda a história, né? Muda o decreto. E Jonas, agora eu pergunto, você acha que Jonas ficou feliz? Não. Jonas, ele ficou revoltado, porque ele queria que o Senhor realmente tivesse destruído aquele povo. Porque ele ficou 40 dias falando com o povo que Deus ia destruir, de repente Deus tinha mudado. E quando Jonas ele está lá falando com Deus, ele até cita, né, que ele se recusou de ir para Nínive porque ele sabia que o Senhor iria mudar, né, aquilo que ele havia falado. No capítulo 4 do livro de Jonas, no versículo 2 diz assim, quando Jonas orou ao Senhor, né? Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então, Jonas, ele ainda se justificou. Ele falou, olha, por isso que eu não estava querendo vir para Nínive, porque o Senhor tem compaixão, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso, tinha que destruir esse povo mesmo. E aí Jonas, né, só para adiantar, ele fica revoltado, ele fica irado, e mais adiante diz que o Senhor fez crescer, né, uma aboboeira, e fez uma sombra, e Jonas ali dormiu. E aí, quando Jonas estava dormindo, quando ele assusta, né, veio um verme no dia seguinte e comeu toda a aboboeira. E Jonas fica revoltado mais uma vez, né? E aí Jonas vai e questiona, né, com Deus por que Deus, ele vai lá questionar por que Deus tinha irado com a aboboeira. E aí Deus vai e diz para ele, tu tem misericórdia de uma aboboeira, mas não tem misericórdia de 120 mil homens. Né? Então o Senhor, ele foi, né, maravilhoso em todos os detalhes. E quando eu me lembrei dessa passagem, porque da mesma forma, né, que o rei convocou ao povo para que fizesse um jejum, né, o então presidente do Brasil também teve a sabedoria de estar convocando as pessoas para que fizesse esse jejum. E eu continuo afirmando, gente, não é uma questão política ideológica. Quem é cristão sabe que a oração pode muito em seus efeitos. Então, assim, vamos nos unir, vamos sim fazer um jejum, vamos orar, vamos clamar por nosso país, porque da mesma forma que Deus mudou a história de Nínive, Deus também pode mudar a nossa história. Nós não devemos nos conformar com o que está acontecendo. Sabemos que todas as coisas é permissão de Deus, que Deus ele tem um propósito com tudo e que precisam acontecer essas coisas para que se cumpra aquilo que os profetas falaram, aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela também nos traz aqui histórias reais que aconteceram, que por causa do clamor de um povo, Deus mudou a história de um lugar. Né? Deus muda a história, Deus muda vidas por causa do clamor. E se for necessário, né? Nós vamos, se for necessário, não, é necessário que nós venhamos nos unir em oração e clamar e buscar
e chamar a atenção do Senhor para a nossa nação, para o nosso país e para o mundo inteiro, porque é uma situação que não é só o Brasil, mas o mundo inteiro está sofrendo aí com essa pandemia, né, com esse vírus que está alastrando as nações. Mas se o povo do Senhor clamar, se humilhar, orar, jejuar, o Senhor ele está pronto para ouvir. E a minha certeza é que ele vai sim transformar esta nação. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai escutar as nossas orações. Na verdade, ele já escutou. Ele só está esperando que venhamos ter uma atitude, a atitude de nos humilhar, a atitude de ir buscar a sua presença e de nos unir neste momento de calamidade, nos unir e clamar ao Senhor. Porque se Deus não guarda a cidade, em vão se trabalha a sentinela. E é por isso que eu tenho certeza, eu tenho convicção que o ouvido do Senhor estará atento para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor. Então vamos, todo cristão é convocado amanhã, dia 5 de abril, a estar com os joelhos dobrados e a fazer um jejum em favor da nossa nação e do mundo inteiro. Então, eu agradeço a todos que me ouviram, que chegou até aqui neste vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Todos aqueles que são cristãos estão convocados para este momento. É o momento da gente unir a nossa fé e ter certeza que o clamor do justo, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Deus abençoe a todos e compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e que possamos ter a certeza que o Deus que estava ali na cidade de Nínive, ele também está conosco. Porque o mesmo Deus que agiu no passado, ele age hoje e vai continuar agindo. E a palavra dele não volta vazia. Amém? Deus abençoe.